Olá, seja bem-vindo ao canal BioResumo. Eu sou o professor Mariano Ciccone. Na aula de hoje, iremos falar um pouco sobre classificação dos seres vivos, ok? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Lembrando que nossos vídeos não têm edição, não tem corte, então peço desculpa a qualquer erro que eu possa cometer aqui, tá ok? Então, vamos começar aqui falando sobre a classificação dos seres vivos, tá? Bom, é, quem propôs uma classificação, né, ordenada dos seres vivos foi um pesquisador, na verdade, foi um botânico, ele, né, chamado Carvon Linné, ou popularmente aqui, que nós chamamos de Linneu, tá? Então, quando você pega um texto lá de biologia, seja num site, seja num livro, seja na apostila da sua escola, quando você você está vendo, você está aprendendo sobre classificação dos seres vivos, né? Normalmente vai vir, né? Quem determinou foi Linneu. O nome dele é Carvon Linné, né? Então ele determinou através da sua obra chamada Sistema Nature em 1735 e ele determinou essa classificação. Por que houve essa necessidade de ter a classificação dos seres vivos? Muito simples, pessoal, tá? Eu costumo dizer que tudo na vida existe uma organização, tá? Tudo na vida precisa ser de forma organizada, senão fica uma bagunça de você tentar entender ou trabalhar, tá? Imagine se dentro de um mercado você não tivesse uma organização, né? Imagine todos os produtos do mercado fossem espalhados de qualquer forma. Imaginem dentro de um porto, né? Os containers tudo largado de qualquer forma. Seria muito difícil de trabalhar ali, seria muito difícil de entender. Então, durante muito tempo, né, no estudo da biologia, no estudo dos seres vivos, foram, né, sendo descobertas novas espécies, espécies de animais, espécies de plantas, depois vieram espécies de protozoários, bactérias, fungos. Então, ficou um leque muito grande, né, de espécies que nós tínhamos ali, né, que a ciência estava descobrindo. E como ficou uma grande quantidade, né, de seres vivos, começou a ter a necessidade de entender que era o que era um animal, o que era uma planta, porque basicamente, né, vamos dizer lá no tempo de Aristóteles, né, os seres vivos eles eram, né, classificados como animal e planta. Por que animal e planta? Porque a única forma de tentar entender a natureza era através da observação, né, sem microscópio, sem nada, só observação a olho nu. Então, quando observava algum organismo tendo um deslocamento, tendo um movimento, entendia que aquilo era um animal. Se o organismo estava parado e tinha ali alguma parte verde, né, era uma planta e acabou. Então, os organismos eles eram classificados como animal ou planta. Depois veio a invenção do microscópio, começaram a entender que os seres vivos eles eram feitos de células, começaram a perceber que existiam seres vivos formados de uma única célula. Então, essa bagunça toda, né, essa diversidade toda de seres vivos, fez com que alguns pesquisadores começassem a tomar esse cuidado, começassem a ter um olhar, né, melhor para essa parte da organização. Então, Carvon Linné propôs essa organização. E como que ele propôs isso? Ele começou a perceber que os seres vivos, né, dentro, né, dessa diversidade toda, existiam seres vivos que eram mais próximos uns dos outros. Ou seja, ele começou a perceber que nos seres vivos existia ali um parentesco, né, entre eles ali. E isso ele só conseguiu, né, através ali, na época, né, com estruturas, né, não tinha estruturas tecnológicas. Então, a observação começou a ser feita ali através de estruturas morfológicas, né, e fisiológicas. Então, a classificação ela de início ela foi feita em base de estruturas morfológicas e fisiológicas.
Então, quando eles perceberam que existiam seres vivos que tinham estruturas morfológicas parecidas, eles entendiam que aqueles seres vivos podiam ser mais próximos, tá? Então, naquela ideia lá do animal tinha movimento e planta não tinha, então já era uma ideia, né, de morfologia ali, estrutural ali, de que eles eram diferentes, né? Por isso que era animal e planta, mas por que os animais têm estruturas parecidas? Por que tem animais que são muito, muito próximos? Por que tem desculpa, por que tem plantas que são muito, muito próximas, tá? Então, eles começaram a perceber isso e Linneu ele determinou uma classificação, uma organização melhor para isso, tá? Então vamos ver aqui, ó. Primeiro, o que foi proposto, né? Foi proposto que dentro lá da diversidade dos seres vivos, existiam 5 grandes grupos, tá? E esses 5 grandes grupos, ele determinou ali alguns nomes. Então, nós temos 5 grandes grupos. Essa classificação aqui, pessoal, tá? Deixa eu explicar. É uma classificação que é utilizada ainda a nível, né, de ensino fundamental e médio, tá? E essa classificação ela foi proposta através das características morfológicas e fisiológicas. Hoje, tá, existe uma formulação de uma classificação de seres vivos nova, que é embasada, tá, em análise de DNA. Essa classificação ela ainda não chegou a nível lá de ensino médio, tá, mas em 2008 saiu o artigo científico já propondo essa nova classificação com base em análise de DNA, tá? É uma, lógico, é uma classificação atual, é uma classificação onde eu tenho um entendimento melhor, tá? Por que eu vou ter um entendimento melhor? Porque no nosso DNA nós temos um código genético, nós conseguimos entender mais a evolução dos seres vivos, nós conseguimos entender mais quem são esses parentes aí mais próximos, porém a base ainda é essa, tá? A base ainda vai ser essa daqui. Então, na classificação, foi proposta aí 5 grandes grupos, que nós chamamos de reino. E dentro desses 5 grandes grupos, nós temos outros subgrupos, né? Filo, clássico, nós vamos ver ali mais para frente. Mas por que isso? Porque entenderam que esses 5 grandes grupos, né? Eu tinha como organizar todos os seres vivos. E como que eu vou organizar? De acordo com as suas características. Então, por exemplo, nós temos aqui os 5 grupos: reino monera, reino protista, reino fungi, reino plantar e reino animalia, tá? Então, quem tem características, né, de organismos que pertencem ao reino monera, ele vai estar ali, porque todos que estão no reino monera têm uma característica em comum. Todos que estão no reino protista têm uma característica em comum, assim por diante. Então, aqui no reino monera, quem que está no reino monera? Tá? São organismos unicelulares procariontes. Então, todos os organismos unicelulares procariontes pertencem aqui ao reino monera, tá? Quem está aqui no reino protista são os organismos unicelulares eucariontes. Então, perceba, aqui no monera, procariontes. Aqui no protista, eucariontes, tá? Bom, no reino protista, nós temos um grande problema. Vocês vão ver aí alguns livros que as algas estão no reino protista. Aí vocês vão falar, pô, mas por que as algas, se as algas não são unicelulares? Na verdade, existem algas unicelulares e algas pluricelulares. O grupo alga, tá, é um grupo um pouquinho complexo para essa parte da classificação. Então, ela ficou meio sem um grupo específico. Tá? Nós vamos entender por que ela não é uma planta, por exemplo. Tá? Ela foi para o reino protista porque ela não tem um tecido verdadeiro. Tá? Por isso que ela está aqui no reino protista. Tá? Então, reino protista, unicelulares, eucariontes e no caso das algas aí por não possuírem um tecido verdadeiro, tá? No reino fungi temos organismos que são unicelulares e algumas espécies pluricelulares, tá? São eucariontes, tá? E conseguem, né, obter o seu alimento ali, tá? Então são organismos heterótrofos, que nós chamamos, ou heterotróficos, heterótrofos, que absorvem a matéria orgânica.
tá? Então, eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, heterótrofos por absorção. Isso é muito importante, tá? Vocês vão entender o porquê. Reino Plantae são pluricelulares, tá? Eucariontes autótrofos. Então, vejam bem, pluricelulares, de várias células, eucariontes e autótrofos. Reino Animalia, todos os organismos pluricelulares, ou seja, formados por várias células, pluricelulares, eucariontes, tá? Heterótrofo, só que no caso animal é um heterótrofo por digestão. Então percebo que tem uma diferença. Se for um heterótrofo por absorção, vai estar no reino fungi. Se for um heterótrofo por digestão, vai estar no reino animal, tá? E aqui, ó, no reino Plantae, tá? Por que as algas não entraram no reino Plantae? Porque, como eu falei, elas são pluricelulares, só que nesse caso, esse pluricelular aqui do reino Plantae e o pluricelular do reino Animalia são pluricelulares que possuem um tecido verdadeiro. Vamos tentar entender o que é um tecido verdadeiro e um tecido que não é verdadeiro, um falso tecido. Quando eu pego uma planta, por exemplo, se eu pegar ali uma folha, tá? A folha, na verdade, é um órgão, mas eu tenho vários tecidos, onde cada tecido tem uma função específica, tá? Se eu pegar ali a raiz, eu tenho ali alguns tecidos onde cada tecido tem uma função específica. No caso das algas, quando eu pego ali o tecido da alga, tá? Eu não tenho uma função específica ali. Todo aquele tecido, ele pode fazer todas as funções, como produzir seu próprio alimento através da fotossíntese, absorver minerais, produzir células reprodutoras. Então, não existe um tecido específico para cada coisa, tá? Por isso que ela não está aqui no reino Plantae, apesar da alga ser, algumas espécies de algas serem pluricelulares, tá? Então, vamos lá ver rapidinho. Reino Monera, unicelular, procarionte. Reino Protista, unicelular, eucarionte. Reino Fungi, ou pluri ou unicelular, tá? Eucarionte, heterótrofo por absorção. Reino Plantae, tá? O reino Plantae, então, pluricelular, eucarionte e autótrofo. E reino Animalia, tá? Pluricelular, eucarionte, desculpa, e heterótrofo por digestão. Então, dentro dessas características, tá? Eu consigo entender o que é cada organismo. Então, por exemplo, se eu estou analisando, né, uma água, seja lá água de um rio, do oceano, não importa. Um pesquisador está analisando a água. Ele consegue pegar um organismo. Ele percebe que esse organismo ele é feito de uma única célula só, então ele é unicelular. Então, se ele é feito de uma única célula só, ele pode ser do reino Monera, pode ser do reino Protista, do reino Fungi, certo? Nesses três reinos, nós encontramos espécie unicelular. Então, o que acontece aqui? Bom, ele vai analisar mais estrutura. Ele percebeu que, observando a célula ali daquele organismo, aquela célula não tem núcleo. Se não tem núcleo, é uma célula procarionte. Então, pertence ao reino Monera. Tá? Então, vejam só que a característica que nós determinamos até aqui são características simples, unicelular de uma célula, pluricelular de várias células, eucarionte, célula com núcleo, procarionte, célula sem núcleo, tá? Autótrofo é aquele que consegue produzir seu próprio alimento, heterótrofo não consegue produzir seu próprio alimento, precisa ir em busca do seu alimento. Percebo que essas características só eu consegui colocar aqui, ó, em 5 grandes grupos, tá? Então, através dessas características, eu determino para que grupo que pertence aquele ser vivo, aquela espécie de ser vivo, tá? Então, isso é muito importante, que eu comece a entender o que é aquele ser vivo, tá? O que mais ou menos o que ele vai ter ali. Porque quando eu entendo que grupo que ele pertence, eu vou entender mais ou menos como que vai ser a vida naquele organismo, tá? Então, vou dar alguns exemplos, ó. No reino Monera, nós vamos encontrar as bactérias,
as cianobactérias ou as cianofícias, ok? Então, nós temos lá no reino monero. No reino protista, nós vamos encontrar as algas, que eu falei, que podem ser unicelulares aí também. Nós vamos encontrar alguns protozoários, tá? Como por exemplo, é o protozoário causador da doença de Chagas, pertence ao reino protista, tá? Alguns paramécios também, ali no reino protista, tá? No reino fungi, como exemplo de ser vivo, nós vamos ter ali alguns cogumelos, como cogumelos que podem ser utilizados na alimentação, como champignon, tal, shiitake. No reino plantae, no caso de todas as plantas, aí seja ela de pequeno porte ou grande porte, não importa, mas tendo característica de planta, vai pertencer ao reino plantae, e o reino animalia, tá? No caso aí, todos os animais, seja ele ali uma água-viva, ou seja, nós da espécie humana. Percebo que aqui, ó, reino fungi, reino plantae, reino animalia, tem aqui esses nomes estranhos, tá? Não está errado, reino plantae, reino animalia. Porque essa classificação, ela foi baseada também no latim, tá? Que nós vamos ver em outra videoaula, senão vai ficar muito extensa essa videoaula aqui, tá? Então, em outra videoaula eu falo um pouquinho melhor. Então, vindo aqui, ó, vamos tentar aqui. O Linneu, quando ele propôs essa classificação, então lá aqueles 5 grupos, de acordo com as suas características, lembrando que os 5 reinos, tá, foi montado de acordo com as características dos seres vivos. E ele percebeu que os seres vivos, lógico, existem seres vivos mais próximos e um pouco mais distantes. Por exemplo, quando eu falei lá no reino animalia, vamos pegar o reino animalia, porque muitas vezes é mais fácil da gente entender porque está mais próximo do nosso mundo visível ali, tá? Eu não pego muito exemplo de reino plantae, porque quando eu falo um pouco de botânica fica um pouco meio um pouquinho mais complexo, tá? Porque para muita gente planta é uma coisa só e acabou, e não é bem assim, tá? Nós vamos até ver em outra videoaula isso também. Então, vou pegar animal como exemplo. Por que que nós, da espécie humana, tá? Que somos, vamos dizer assim, um animal bem complexo, né? Um animal que tem muitas estruturas. Por que que nós somos animais e uma água-viva é um animal também, tá? Uma água-viva é um animal muito simples. Mas por que pertencemos ao mesmo reino? Porque nós temos as características em comum. Quais são essas características? Pluricelulares, eucariontes e heterótrofos por digestão. Não importa como que é a minha digestão nem da água-viva, mas nós temos que pegar o alimento e digerir, tá? Não importa a quantidade de célula, nem a diversidade de célula, porque no nosso corpo, lógico, a diversidade de célula é muito maior do que uma água viva, mas nós temos várias células pluricelulares e todas são eucariontes. Então percebo que somos animais, só que somos animais muito, muito diferentes ainda, mesmo sendo do grupo dos animais. Então, quando o Linneu, né, propôs essa classificação, ele viu que dentro de um grupo lá, grandão, lá naquele grupo que é o reino, existiam vários outros subgrupos. Então, ele determinou novas formas de classificar. Então, dentro de um reino, tá? Deixa eu até colocar aqui, vamos riscando para ficar mais fácil para a gente entender. Então, dentro de um reino, tá? Eu tenho vários filos. Então, dentro de um reino, eu tenho vários filos, certo? Dentro de um filo, eu tenho várias classes. Eu vou fazer de cor diferente para ficar mais fácil. Então, dentro de um filo, tá? Então, tem várias classes. Desculpa, deixa eu só... Paguei tudo aqui. Vamos começar de novo. Eu vou fazer aqui, ó. Vamos lá. Então, filo vai ser de vermelho. Classe vai ser de azul. Ordem vai ser verde. Assim vai ficar mais família. Vai ser um amarelo. Gênero vai ser preto. E espécie vai ser um rosa aqui. Vamos lá. Então, dentro de um reino, eu posso ter vários filos. Tá? Certo?
Dentro de um filo, eu posso ter várias classes, olha lá. Então, várias classes. Dentro de uma classe, eu posso ter várias ordens. Vou fazer aqui, é mais fácil. Dentro de uma ordem, eu posso ter várias famílias. Então, dentro de uma ordem, eu posso ter várias famílias. Dentro de um gênero, eu posso ter, desculpa, dentro de uma família, eu posso ter vários gêneros, tá? E dentro do gênero, eu posso ter várias espécies. Chegamos lá no final. Então, percebam aqui, ó, tá? Deixa eu voltar lá no nosso vermelho. Percebam aqui, né, que eu fui abrindo um leque. Ou seja, aqui, ó, tem espécies iguais, tá? Mas essas espécies pertencem a um gênero. Esse gênero pertence a uma família. Essa família pertence a uma ordem. Essa ordem pertence a uma classe. Essa classe pertence a um filo. Esse filo pertence a um reino. Então, percebo que dentro do grupo aqui, reino, eu tenho diversos subgrupos. E essa classificação, ela vai agrupando desde reino até espécie, de acordo com as suas características morfológicas. Então, por exemplo, o Homo sapiens, tá? O Homo sapiens, nós não temos espécies atuais aqui, né, parecidas, mas nós temos espécies extintas, como o Homo de Neandertal. Tá vendo? Ó? Homo sapiens, Homo de Neandertal. Vejam que o Homo sapiens e o Homo de Neandertal, eles pertencem ao mesmo gênero, ao gênero Homo, tá? Ao gênero Homo. Vou aproveitar, vou até escrever aqui, ó. Então, Homo sapiens, tá? Aqui eu não vou conseguir, mas eu vou bifar para ficar mais fácil. Então, ó, toda espécie, ela tem esse nome científico aqui, que é um nome derivado aí do latim, tá? Sempre tem um nome aí estranho, difícil, esses nomes, né? Porque são palavras derivadas do latim. Então, veja que, ó, o Homo sapiens, ele pertence ao mesmo gênero do Homo de Neandertal, tá? O Homo habilis, Homo erectus, tá? Tudo no mesmo gênero. Por quê? Porque nós tínhamos semelhanças características em comuns, tá ok? Porém, lógico, nós não pertencemos, né? Não é tão parente como a água-viva, que nem eu falei. Por exemplo, o nosso filo, o filo a qual o Homo sapiens pertence, é o filo dos cordados, tá? Classe dos mamíferos. Tá? Então, vejam só, eu tenho grupos dentro de grupos que vão determinando. Por exemplo, a água-viva, ela está lá no filo dos quinidários, tá? Ou dos selenterários, no filo dos quinidários. Então, ó, dentro do reino animalia, a água-viva, estou dando exemplo, filo dos quinidários. Nós estamos no filo dos cordados. E dentro dos cordados, nós estamos na classe dos mamíferos, tá? Então, vejam que a classificação dos seres vivos, ela vai sempre chegando mais próximo, tá, dos seus semelhantes de acordo com as suas características. No caso aqui, chegamos no final, na espécie. E aí vem uma informação muito importante. Todo nome de espécie vão ter essas duas palavras, tá? A primeira que determina aqui o gênero, tá? E a segunda que vai determinar a espécie, como é o nosso nome, Homo sapiens, tá? Você não precisa saber todo o nome de todas as espécies, é impossível, ninguém vai decorar o nome de todas as espécies. Mas normalmente nos exercícios lá da sua escola ou nos exercícios do vestibular, eles querem saber se a grafia do nome da espécie está certa. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber, todo nome de espécie, ele tem que começar a primeira palavra com letra maiúscula e a segunda com letra minúscula, tá? Eu fiz aqui, tá? Para vocês entenderem. Aqui, tá? Nesse meu programinha, eu não consigo colocar na letra em itálico. Mas quando impresso, quando foi digitado, quando, por exemplo, se eu fosse digitar aqui, como eu digitei, é que eu não tenho aqui, eu deveria colocar na letra itálica. Como eu não consigo, eu vou sublinhar aqui embaixo. Se você estiver escrevendo ali a mão livre, também você vai grifar ali embaixo, tá? Então, ó, primeira, sempre letra minúscula, primeira, sempre letra maiúscula,
e a segunda sempre letra minúscula, tá? E sempre utilizar, né, a fonte itálica, que é aquela fonte meia deitadinha ali, tá? Isso é uma regra, tá? Então tome cuidado nos exercícios de vestibular, que eles fazem pegadinha, para você tentar entender se está escrito certo. E normalmente eles começam isso com letra minúscula, e aqui a espécie com letra maiúscula, tá? Tomem cuidado sempre nessa forma, tá? Então, esse sistema aí de classificação que Linneu propôs, ele propôs isso para a gente entender melhor, para a gente tentar entender quem é o parente mais próximo na escala evolutiva, tá? E isso é determinado pelas suas características. Como eu dei um exemplo aqui bem simples, fácil para entender, do homem da água-viva. Tudo bem? Certo? Lembrando que existe uma classificação nova, né? Na verdade, não é tão nova, saiu um artigo científico em 2008, se eu não me engano, o Badalf, que propôs essa nova classificação, mas é por análise de DNA, tá? Mas aí é um detalhe mais a fundo aí, que não precisa entrar na nossa aula aqui para vestibular, para você estudar para a prova. Tudo bem? Certo? Então, ó, essas foram as dicas, tá, da nossa aula, da classificação dos seres vivos. Deixa um joinha lá, tá? Se inscreva no canal e qualquer dúvida, escreva ali no final, tá? Façam perguntas, algum tema de aula que você queira saber. Se vocês querem saber mais alguma coisa sobre a classificação dos seres vivos, lembrando que eu dei uma resumida bem por cima aqui, mas se vocês querem mais a fundo, aí eu tenho que fazer um vídeo um pouquinho maior, mas se vocês quiserem é só pedir lá que a gente tenta formular um vídeo a mais aí para vocês, tá bom? Pessoal, deixe um joinha, fortaleça lá o nosso canal e até mais uma videoaula. Até mais.